E aí no final lá a mocidade está preparando lá uma batata recheada, pelo que eu entendi. Então, para comprar batata. Então, para comprar batata, tem um convite com a Alda aí. A confraternização estava com a Kátia. Era o dia 16. Gente, vocês gostam de comer, hein? Pelo amor de Deus. É tudo à toa que a gente fica tudo barrigudo. A calça já fica mais apertada. A camisa já não fecha, né? Não fecha no colarinho, né? E assim vai. A gente ganha uns 2 quilos no final do ano. Aí a gente tenta perder eles, a gente desiste, acostuma com ele. Cada 2 anos, 2 quilos, que vai aumentando. Então a gente vai indo, né? De ano em ano, de batalha em batalha, enchendo a pança. Brincadeira. Vamos lá, gente. Você vai abrir a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Obrigado pela água, meu irmão. Deus te abençoe. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Quem encontrou, se coloca em pé, por favor, se assim você puder. Deus tem uma palavra para nossos corações nessa noite. Espero que a gente possa tirar o melhor proveito dela. Diz assim a palavra de Deus: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dize os homens ser o Filho do Homem? Isso daí você vê que tem homens com letra minúscula. Deixa eu ver como que está aqui. Tá, a minha versão é um pouco diferente. De homem normal. Essa versão aqui, que é mais próxima da original, está com homem, com H maiúsculo, está falando do Senhor. Amém? O nosso Deus. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note que portas do inferno está no plural, tá? E te darei a chave dos reinos, do reino dos céus. As chaves também estão no plural. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Até aí, amém. Graças a Deus. Levante tuas mãos aos céus, diga assim comigo com fé: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Pai querido, Deus eterno, nós rogamos por tua bênção e pedimos ao Pai um milagre em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-se. Adilson, Xará, dá só um grauzinho para mim, porque a minha garganta já não é mais a mesma. Amém. Irmã Kelly, a tua mãe está melhor? Amém. Tá em casa já? Tá, então tá bom. Amém. Vamos lá. Jesus, ele chega a essa cidade, Cesareia de Filipe, e de repente, do nada, sem
mais nem menos, Jesus perguntou: ei, chega aqui, me digam, o que os judeus, aqueles que não creem em mim, dizem quem eu sou? E aí começa então o discurso dos discípulos, repetindo a Elias, Jeremias, um dos profetas, qualquer um deles que ressuscitou e está fazendo esses milagres que o Senhor faz. Mas o que a gente nota aqui nesse texto, principalmente o que está descrito lá no versículo 20, que Jesus não estava preocupado em se tornar popular. Ele não estava preocupado com a sua popularidade, porque ele diz assim: não diga para ninguém que eu sou o Cristo. Eu aprendo que Jesus disse que ele não queria ser popular como ser humano, ele queria que, em primeiro lugar, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Deus. Quando o filho, aquele jovem rico, lá em Lucas, capítulo 19, ele chega até Jesus, diz: Jesus, bom mestre, o que faço eu para ser salvo? E aí Jesus pergunta para ele, diz para ele: por que me chamas de bom? Bom só tem um, que é Deus. Então Jesus, ele não queria para si a glória, mesmo porque a palavra de Deus descreve que ele, mesmo sendo Deus, não usurpou-se ser igual a Deus. Ele não veio com aquela conversa: você sabe com quem você está falando? Não. Ele falou que ele não queria que ninguém soubesse. Por quê? Porque nós vamos entender no decorrer da mensagem. Bom, Jesus, ele estava mais interessado em saber o que pensavam a respeito dele aqueles que estavam caminhando com ele já há 2 anos, mais ou menos 2 anos, porque estão andando comigo, estão ouvindo os meus ensinamentos, estão vendo os milagres, estão vendo o mover de Deus, e eu quero saber se eles já tinham assimilado a revelação, se eles já tinham entendido, compreendido aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio fazer, qual era a missão do Senhor. Bom, Jesus, ele é algo fenomenal para a história da humanidade. Tanto é que a nossa história, ela é resumida assim: antes de Cristo e depois de Cristo. A humanidade se dividiu assim. O divisor de águas foi a presença, o nascimento de Jesus Cristo. E aí eu começo a entender que também na minha vida e na tua vida, Jesus é o divisor de águas. Antes nós éramos uma coisa, vivíamos perdidos andando segundo o rumo desse mundo, segundo o Deus desse século, e aí Jesus entrou no caminho da minha vida e da tua vida, e aí houve um divisor de águas. E Paulo começa a dizer: aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que cometia erros, pecados, não comete mais. Por quê? Porque ele se tornou uma nova criatura, e lógico, se tornando uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, e tudo se fez novo. Era algo novo que os discípulos estavam vivendo há 2 anos. O nosso problema maior é que quando a gente está andando com Jesus, a gente ainda não entendeu que Jesus, ele quer ser um divisor de águas nas nossas vidas, que ele quer deixar aquilo que vivíamos no passado, fique no passado. O que aconteceu no passado não influencia a tua vida hoje, embora o diabo, o nosso adversário, muitas vezes, ele vai tentar resgatar o passado para te afrontar e para te atingir. É o que nós chamamos de fantasmas do passado.
Tem coisas que já estão mortas, sepultadas pelo sangue do Cordeiro, e aí vem, de repente, um mensageiro satânico, de Satanás, e vem trazer para a tua mente aquilo que a tua vida pregressa era. Aí muitos ficam com medo, muitos ficam tristes, muitos ficam angustiados, e muitos abandonam a fé. Mas nós temos que lembrar que aquilo que ficou no passado é passado. Aquilo que vivemos lá atrás, a época que éramos escravos de Satanás, escravo do vício, escravo da compulsão carnal, das coisas da carne, desejos carnais, todo aquele tipo de coisa que hoje nós olhamos e nós vemos que nós estamos livres. Nós precisamos ter essa consciência dessa revelação. Quando Jesus se revelou a eles através de sinais, por exemplo, a pesca maravilhosa, quando Jesus fez a pesca maravilhosa acontecer, Jesus fez um convite para os pescadores: venham comigo que eu vos farei pescadores de almas, de homens, de pessoas, para o reino. E eles deixaram tudo ali para servir ao Senhor Jesus. Bom, aí a gente entende aquilo que Jesus disse para Pedro: Pedro, você é uma pessoa bem-aventurada, porque não foi o homem que te revelou isso. Você e eu não somos bem-aventurados aos olhos de Deus, porque nós recebemos revelações de homens, ou vamos colocar de uma forma mais prática, da maneira como eu quero passar para vocês. Não esqueçam a palavra revelação. Ensinamentos do homem, doutrina do homem, filosofias do homem, podem até ter coisas boas, mas bem-aventuranças só acontece na minha vida e na tua vida se for revelação de Deus. Porque bem-aventurança só acontece quando Deus se revela a nós. E a Bíblia diz que a maior revelação de Deus para as nossas vidas é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o nosso advogado, aquele que está conosco em todo tempo. Então, a pessoa só pode ter essa revelação na íntegra, de uma forma total. Quando eu falo na íntegra, de uma forma total, a ponto da pessoa mudar realmente a sua caminhada, mudar o seu passo aqui na terra. Então ele muda. Quando o Pai revela, veja só, o próprio Jesus dizendo em Mateus 11, 27, se o Yuri puder me ajudar aí, diz assim, Mateus 11, 27, não chegou lá, mas eu vou lendo aqui: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Quem Jesus disse que entregou todas as coisas para ele foi o Pai. Por isso que Jesus, ele dá toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Pai, porque ainda ele não havia sido glorificado. Ele seria glorificado após a crucificação. Fica tranquilo, viu, meu irmão? Está passando por um problema, por dificuldade. Depois dessa dificuldade, dessa batalha, Deus vai te exaltar e vai fazer de você uma vitória no nome de Jesus. Então Jesus diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. Deus, Ele quer se revelar a mim e a você plenamente, completamente. Deus quer revelar a você Jesus de uma forma completa. Está aqui, ó. Ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E aí vamos continuar. Senão o Filho, e
aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, somente aquele que Deus quiser revelar. Naquele momento, não foi revelado ao povo que disse que Jesus era um dos profetas, Jeremias ou Elias. Não, ele não foi revelado a eles, foi revelado para aqueles que andam com Jesus. Queridos, se você está andando com Jesus, o Pai que entregou todas as coisas a Jesus, Ele vai revelar a você toda a graça, toda a santidade, toda a majestade, tudo aquilo que Ele entregou ao seu Filho Jesus, para você que está caminhando com Ele. Então, eu e você, se queremos receber essas revelações de Deus para a nossa vida, eu tenho que continuar caminhando com o Senhor Jesus, todo dia, todo tempo, não me afastar desse caminho, viver na verdade, porque a cada dia Deus vai revelando algo diferente para você, a misericórdia, a graça, a força, a autoridade, a unção, os dons espirituais. Deus vai te dando sabedoria, e a cada dia vamos recebendo um pouquinho daquilo que Deus deu a Jesus. Tem que andar com Ele. Aqueles que falaram sobre Jesus, eles careciam da revelação. Quem fica confuso muitas vezes, se em Jesus é o caminho ou não, ele fala: puxa vida, eu estou na dúvida. É porque ainda não recebeu da parte de Deus a revelação. Por que não recebeu? Porque ainda não está caminhando com Jesus. Ainda não deixou algumas coisas que precisaria ser deixado para poder ter a revelação de Deus, para receber alguma coisa a mais de Deus. Então, a pessoa não está caminhando com Jesus, e Jesus disse: eu sou o caminho. Quando Jesus diz eu sou o caminho, eu não estou falando eu sou uma estrada, eu sou uma avenida, não, eu sou aqueles que vocês devem imitar. Eu sou aqueles que vocês devem ter como exemplo. Eu sou aquele que sou aquele que vai te levar ao Pai. Jesus está dizendo: o meu exemplo é verdadeiro, e o meu exemplo te levará para o Pai. Se não for do jeito que eu andei, que eu ando, não chegará ao Pai. João diz na sua epístola, acho que é 1 João, se não me falha a memória, ele diz assim: aquele que está em Cristo, ande como Ele andou, anda como Jesus, viva como Jesus. E aí Jesus diz assim para Pedro, porque o nome Pedro foi dado a Jesus ali, foi dado por Jesus ali para Pedro, porque antes o nome dele era Simão, amém? Ele era Simão, e a Bíblia diz que quando ele recebeu a revelação, Jesus disse: você não é Simão, você agora, Simão significa cana, ou vara, que é agitada pelo vento, que vai de um lado para o outro. Agora você não, porque você recebeu a revelação, você não é mais vara, agora você é Pedro. Ah, pastor, então Pedro é grande. Olha, meu querido, vou dizer uma coisa para você: Pedro era um homem como eu e você. O que engrandece o nome de Pedro, o que enriquece a história de Pedro, foi que ele recebeu a revelação do Pai Celestial. Quem era Jesus? O que engrandece o meu nome e o teu nome, o que nos diferencia do resto da humanidade, é que você recebeu a revelação de quem é Jesus. Você é filho de Deus. Nós somos um vaso de barro com um tesouro dentro. Ei, você não é qualquer coisa não, você pode ser um vaso de barro, mas tem um tesouro dentro de você, e esse tesouro é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, e por isso é quando a gente pede em nome dele, ele nos ouve e nós recebemos a bênção. Pode aplaudir o nome dele.
aí Jesus diz assim para Pedro: Pedro, é o seguinte, menino, bem-aventurado, porque foi o Pai que te revelou. Agora tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Aí é que tem uma pegadinha, que se a pessoa não prestar atenção, comete o erro que o mundo lá fora comete. Quem é a rocha que Jesus estava edificando a igreja? Era não era Pedro. Não era Pedro. Jesus estava revelando quem era a rocha. Pedro, o nome Pedro significa pedra pequena. A rocha é Jesus. Jesus está dizendo, está se revelando, ele está revelando quem ele é. Eu sou a rocha. Irmão, você está sobre a rocha. Com certeza, sem medo de errar, com toda a convicção da minha fé, a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo é a rocha no qual a igreja está fundamentada, edificada. Não podia ser Pedro, porque Pedro ainda continuava como? Cheio de altos e baixos. Tanto é que o salmista nos Salmos 118, versículo 22, diz assim: a pedra que os construtores, que ele está falando de construtores, são aquelas pessoas que criam civilizações, leis, normas. Esses construtores rejeitaram a pedra que se tornou a pedra angular. Veja bem, Jesus foi rejeitado para depois se tornar o quê? A pedra angular. Pastor, o que é uma pedra angular? Outra versão chama pedra angular da esquina, que é a pedra que fica justamente na quina, e ela serve de base para que a construção comece a ser feita. Amado, a minha vida e a tua vida começou a ser construída, ou melhor, reconstruída, através da pedra angular chamada Cristo Jesus. Ele derrubou a coisa velha que estava aí na minha vida, por exemplo, e começou a escrever uma nova história. Eis que faço novas todas as coisas, desde que nós tenhamos o nosso coração entregue por completo, totalmente a Ele, Ele começa a escrever uma nova história e edificar em mim e em você um templo, uma morada para seu santo e maravilhoso Espírito. Aleluia! Então Jesus revelou a Pedro que ele era a rocha. Jesus é a rocha. E se Jesus é a rocha, e aí a gente vai fazendo a ligação nos evangelhos, o evangelho de João no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, que no princípio era o verbo. Estava falando de Jesus. E o verbo estava com Deus. E o verbo é Deus. Então Jesus é Deus e Jesus é a palavra. O verbo significa uma palavra assim, eu irei até o bebedouro beber água. Eu irei é um verbo, quer dizer que eu estou em ação. A palavra de Deus é essa, Ele está em ação. Irmãos, Jesus está em ação. O que nós estamos aprendendo aqui hoje é que Jesus é a rocha, é a palavra que está em ação na minha vida e na tua vida, e que nós estamos como igreja alicerçados nessa rocha e nessa palavra. Então eu estou
estou andando com Jesus, estou na rocha eterna e estou na palavra. E se eu estou na palavra, conhecendo a palavra de Deus vai se revelando a mim e vai dizendo que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que fora dele não há salvação, e com Ele somos mais do que vencedores. A palavra de Deus quer se revelar, o verbo vivo quer se revelar, a rocha eterna, a rocha que não muda, é a rocha firme, inabalável, ela quer nos dar sustento. Pastor, por que então, se Jesus é a palavra e Ele é a rocha, então quer dizer o quê? Quando a Bíblia fala que nele não há sombra de variação, e diz também que a palavra de Deus não muda, ai daquele que acrescentar uma vírgula ou tirar um tio da palavra de Deus. A palavra de Deus ela não muda, passarão céus e terra, e a minha palavra não passará. O mundo tem moda, agora está um monte de moda nova surgindo, um monte de coisas que a sociedade antigamente questionava, hoje estão querendo agora que seja aceita por todo mundo. São coisas absurdas que vão contra a palavra, mas a palavra de Deus não mudou. Tem até uma pessoa famosa aí, como que fala, artista aí, querendo mudar a Bíblia. Não vão tirar a parte da Bíblia que é problema, que fala de violência, que fala disso, fala daquilo. Eu ouvi até uma pessoa falar que tem que tirar aquela canção Mais Alvo que a Neve, porque ela é preconceituosa. É racismo. Então, mas a palavra de Deus não mudou por isso. E nem vai mudar. Porque são coisas de homem. O homem muda. O homem vai variando conforme o tempo, conforme a sua necessidade. Mas a palavra de Deus continua firme, e bem-aventurado é aquele que está firmado nessa palavra que não muda, porque virão terremotos, virão guerras, virão furacões, virão todo tipo de consequências que atingem a humanidade, e aí ele vai estar em pé ainda, parodiando aquilo, ou então citando o salmista no Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu estou em pé, porque estou na rocha, eu estou na palavra, eu estou sendo edificado por Jesus de Nazaré, aquele que venceu a morte, venceu o inferno, venceu o mundo, e está assentado hoje à destra de Deus Pai, e que em breve voltará para levar aquele que está alicerçado na rocha. Ei, a gente vai, irmão, daqui a pouquinho a gente está dando tchau para esse mundo aqui. Esse mundo não vai ficar aqui, vai ficar pedra sobre pedra. Não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, porque não pertence a nós. Jesus é uma rocha firme, e a rocha eterna, ela não precisa se adaptar com o tempo. Não, vamos adaptar a palavra, porque a palavra, irmão, vamos mudar aqui alguma coisa, vamos tirar essas partes aí que parece que é preconceituosa contra as pessoas aí que tem as suas escolhas. Irmão, isso aí é querer mudar a palavra de Deus, que não muda. A palavra de Deus é assim, e vai ser assim. Quer ver uma coisa? Hebreus 13, versículo 8. Põe para nós aí, amado. Está aqui, você vai ver aqui. Todo mundo que já ouviu esse versículo. Olha só, o que está escrito aí? Jesus Cristo é o mesmo. Ontem e hoje. E Jesus vai mudar porque o homem está magoadinho? Não vai.
Porque o homem acha, imagine, isso é revolta. Irmão, esse tipo de revolta contra a palavra de Deus existe há muito tempo. De tempos em tempos acontece. Mas Jesus continua sendo Jesus. A minha vida tem que estar alicerçada em Jesus. Se a igreja está alicerçada em Cristo, foi edificada na rocha, e nós estamos na igreja, nós somos igreja, então a minha vida tem que estar alicerçada nessa verdade. Perguntaram para Jesus, qual é a verdade? Ele diz, a minha palavra é a verdade. Creio em Deus, e creio no seu Filho, a quem Ele enviou, como o único aquele que pode te salvar. A nossa vida pessoal, seja ela no casamento, tem que estar alicerçada em Cristo. Se um dos lados já deu uma balançada, está correndo o risco de acabar. A minha vida financeira tem que ser baseada na palavra. A minha vida profissional tem que ser baseada na palavra, porque não tem como separar o cristão do cidadão. Ah, não, eu como crente eu sou isso, mas como cidadão eu sou outra coisa. Não tem. Aí a Bíblia fala, da maneira que você prega e viva. Da maneira como você fala do Evangelho, viva, procure. Ah, eu vou acertar sempre, pastor? Não, eu também não acerto. Às vezes erro bastante. Erro porque sou ser humano. Não erro por querer errar, erro por falhar mesmo. É normal, assim como você. Mas aí a gente vai naquele que é infalível. Irmão, Jesus é infalível. Ei, é infalível. E aí o Senhor disse para Pedro, Pedro, vem cá, eu sou a rocha que vou edificar a igreja, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo aquilo que você ligar aqui, vai ser ligado lá no céu, Pedro. Aquilo que você desligar aqui, eu vou desligar lá no céu. Eu vou estar em concordância com você, mas você tem que estar em concordância comigo também. E aí, Jesus fala de chaves no plural. Jesus, Ele deu a Pedro, sim, uma chave, deu, assim como deu a você e deu a mim. E Pedro usou essa chave pela primeira vez, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Quando teve o quê? O Pentecoste. Quando ele foi revestido do poder de Deus, ele e os demais que estavam lá, cerca de 120 pessoas que estavam orando em Jerusalém, foi quando eles começaram a falar em línguas estranhas, profetizar, e aí as pessoas falaram que eles estavam bêbados. Aí Pedro falou, estão bêbados não, é apenas a terceira hora do dia. Para nós era 9 horas da manhã. 9 horas da manhã não tem ninguém bêbado aqui não, apesar que eu tinha um vizinho que não tinha essa. Falar para você, era de dia, de noite, à tarde, de manhã, era um fogo. O apelido dele era Espalha Brasa. Não era espalha, era espalha mesmo. De espalhar, era o Espalha Brasa, porque ele vivia. O normal dele era bêbado. Mas não é o caso dos discípulos. Ninguém está bêbado, agora era 9 horas da manhã. E aí ele começou a pregar. Ali ele usou a chave que Jesus deu a ele, e abriu a porta do Evangelho. Irmão, Jesus te deu uma chave. Às vezes nós estamos querendo usar a chave da bênção financeira, da bênção emocional, antes da chave do Evangelho. Abre a chave, usa a chave do Evangelho. Abre a porta do Evangelho. E depois, na consequência ou na sequência, virão as outras chaves. No tempo que Deus determinou, no tempo certo e na hora certa. E sabe o que vai acontecer?
a tua alegria será completa. Não vai ser completa só com bênção financeira ou só com bênção emocional, mas será completa quando abrimos a porta do Evangelho, porque quando abrimos a porta do Evangelho, tudo nos será possível para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Tudo será possível, porque aí a gente vai estar crendo, aí a gente vai estar, entendeu? Quando é que o impossível pode acontecer na minha vida? Quando eu começar a entender que eu recebi poder, autoridade do Senhor Jesus, que Ele é o único caminho, que Ele deve ser o meu espelho, a minha referência. Eu tenho que ser imitador dele. Aí, todas as coisas começam a ser possíveis, porque eu comecei a crer, eu descobri o poder do Evangelho. Deus quer entregar na tua mão hoje a chave do conhecimento, do entendimento, para que as demais portas se lhe abram na tua vida. Se não abrir a primeira porta, as outras portas não irão se abrir. A gente quer pular etapa, a gente quer inverter o processo. Tem que abrir primeiro a porta do Evangelho, para você entrar no Evangelho e o Evangelho entrar na tua vida, e aí as demais coisas Ele vai acrescentar. Amém? Eu quero orar por você.